AgroAdvance apresenta Agro em meia hora ou mais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Agro em meia hora ou mais. Eu sou Luiz Gustavo Mendes, sou conhecido como guia aqui na AgroAdvance, da formação aí. Sou engenheiro agrônomo com mestrado também na área de agricultura digital e sou coordenador de produtos educacionais aqui da AgroAdvance. E hoje, nesse episódio, estamos aqui com a presença do professor Natan. Depois eu já vou passar a bola para ele. Professor aí, deixa eu ler aqui o currículo dele, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Vai falar um pouquinho mais aí sobre sua trajetória profissional e abordar alguns pontos aqui a respeito de identificação e manejo integrado de pragas, turma, em sementes e grãos. Então, um assunto muito atual. O professor aí atua, né, ministra aulas na faculdade também, está muito ali por dentro do campo, do que está acontecendo, né, principalmente na armazenagem desses grãos. Então, acho que a conversa aqui vai ser muito bacana. Professor, seja muito bem-vindo. Uma honra ter a participação do senhor aqui junto com a gente. Conta um pouquinho mais, professor, para a gente começar aqui o nosso podcast, sobre a sua vida acadêmica e quando que o senhor aí decidiu fazer agronomia e viu que queria atuar nessa área aí de pós-colheita e industrialização de grãos. Tá bem, obrigado Luiz pela apresentação. A alegria, a honra é minha em estar participando com a AgroAdvance desse podcast. E bom, eu comecei agronomia em 2006 e decidi cursar após visitar a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, lá em Pelotas, na UFPEL. E me interessei pelo que vi lá e gostava de estudar biologia vegetal no ensino médio e aí decidi ir para esse campo. Comecei o curso, me apaixonei. E no início, no segundo semestre, comecei estágio lá na equipe do professor Moacir Elias, uma pessoa bem conhecida na área da armazenagem, né, que formou muitos dos professores de outras universidades, né, que atuam hoje nessa área. Comecei a estagiar e ali não parei mais. Aí depois fiz estágios também em indústrias de arroz, fui ao Mato Grosso para fazer estágio em empresa privada de armazenagem, empresa de consultoria. Até concluí agronomia em 2010, no segundo semestre. Aí comecei mestrado, doutorado e sempre nessa linha da pós-colheita e da industrialização. Professor, excelente. E às vezes a gente vê aqui que o produtor pensa só depois do dentro da porteira, né? Acabou ali, acabou minha dor de cabeça, né? Ele pensa muito no plantio, ele pensa muito na colheita, principalmente em colher aí o mais seco possível, né? Se ele for armazenar, ele não tem alguns custos adicionais, mas muitos ainda, né? Dependendo da região do Brasil, não se atentam, né? Até com essa parte de pós-colheita. E acho que a presença do senhor aqui vai trazer muito papo bacana para a gente passar aqui, principalmente para se atentar, né? Quais são os pontos principais. E já um pouquinho falando, professor, de pós-colheita, né? A gente tem a respeito dos principais insetos de grãos, sementes armazenadas. O que que o senhor poderia nos contar aqui, professor? Quais são as espécies, talvez, que elas vão trazer aí maior preocupação para o produtor e quais são os impactos sobre principalmente a qualidade dos grãos armazenados aí, dessa parte quando a gente está falando de estoque de grãos? Bom, nós temos dois grupos de insetos aí que nos preocupam com os grãos armazenados, os besouros e as traças, né? Os besouros, coleópteros, eles são pragas de profundidade. Aí eu posso citar Rhizoperta, Citófilos, Tribolium. Alguns são pragas primárias, outros secundárias. Mas eles vão atacar a profundidade da massa de grãos, nos silos, nos graneleiros, ou os bags de semente também. E aí vão causar perdas tanto na redução de massa, pelo consumo que fazem, mas também na qualidade. Se nós pegarmos uma semente, nos preocupamos muito com o poder germinativo, né, o vigor. E esses insetos, eles gostam de atacar onde tem mais lipídio, né, mais gordura no grão, a fração mais energética, e é no germe dos cereais. Então, ali eles vão acabar consumindo as reservas, atacando e vão prejudicar a germinação, o vigor das sementes. E também a qualidade nutricional dos grãos, que vão servir de alimento para a população. E até para destacar, Luiz, a gente tem um levantamento assim da FAO, do Ministério da Agricultura, de uns anos atrás, e lia sobre isso. Ao redor de 10% dos grãos produzidos no Brasil, a gente acredita que são perdidos por conta das pragas, né, de grãos armazenados. É muita coisa. Então, se nós considerarmos 310, 315 milhões de toneladas produzidos anualmente agora, né, pelas previsões, 10% é mais de 30 milhões de toneladas. É muita coisa. Não são só os insetos que preocupam, nós temos também os fungos, que estão no ambiente de armazenamento, umidade, temperatura da massa de grãos. É um ambiente um pouco complexo, que nem muitos, como tu disseste, se dão conta, né?
e que nós temos que atacar para reduzir perdas de qualidade, perdas financeiras ao armazenista. Sobre também as traças são pragas de superfície, ficam na superfície, em cobertura na massa de grãos, e também causam alguns danos, transtornos, né? Então, são esses dois principais grupos, os besouros e as traças. E o produtor acho que tem que prestar bastante atenção, né, professor Natan, que assim, já deu um trabalho, né? Fazer a semeadura, fazer a colheita, então depois que ele colheu nessa parte, se ele perder também no armazenamento, né? O senhor falou aí de 10%, né, desse valor, então é um número muito expressivo. Então por isso que é legal, talvez, também o produtor se atentar nessa parte de armazenagem, né? Já despendeu ali inúmeros custos para a produção. Então, agora na parte de armazenagem também, fatores muito importantes, né? E frente a essas dores de cabeça, professor, que atuam aí, causam alguns problemas, né, nos produtores, quais são os fatores, talvez, que dificultam o controle aí desses insetos, pensando aí em grãos e sementes armazenadas? Principalmente o produtor aí, né, professor? Às vezes, dependendo do valor que tem esse grão no mercado, às vezes escolhe, né, segurar um pouquinho, armazenar isso daí, talvez para comercializar futuramente num preço melhor. No nosso país, nós temos em muitas regiões um clima muito favorável à proliferação dessas pragas de grãos armazenados, né, para a evolução do ciclo evolutivo, ovo, larva, pupa, inseto adulto. Então, isso acontece muito rápido nas regiões de clima favorável, mais quente. Temos também um déficit de capacidade estática, ou seja, faltam armazéns nas principais regiões produtoras de grãos do nosso país, né, região centro-oeste, região sul, nordeste, norte. Eu acho que a única região que ainda tem um pequeno superávit é a região sudeste, né? Mas as demais faltam armazéns. A gente teria hoje condições, pelos dados da Conab, para armazenar 180 a 190 milhões de toneladas e produzimos 310. Então isso é um complicador, sem dúvida, para o bom manejo e para que as operações sejam feitas como devem ser feitas nos processos, desde a secagem, armazenamento e tudo mais. Temos erros operacionais, com subdosagens muitas vezes. Vai fazer um expurgo, não tem uma boa distribuição da fosfina dentro do silo, tens um ponto de subdosagem, pode ter ali favorecimento para resistência de insetos. O mesmo ocorre para inseticidas líquidos, você vai aplicar, não faz uma boa distribuição, tem uma subdosagem, acaba dando uma pressão de seleção e aí a gente tem raças aí de insetos mais resistentes a piretróides, organofosforados. Então eu pontuaria dessa forma: clima, a capacidade estática que é menor do que deveria ser, também os erros operacionais. E um quarto ponto também, nós temos poucos inseticidas registrados, basicamente do grupo químico dos piretróides e organofosforados, como inseticidas líquidos, para controle dessas pragas. Isso também acaba dificultando. Então, mais ou menos é por aí. Para o produtor que tem armazém na fazenda, ele consegue parar o metabolismo, como a gente diz, reduzir o metabolismo do grão o mais rápido possível, porque ele não precisa colocar grãos úmidos, sujos, muitas vezes num caminhão e levar por horas até uma empresa privada para descarregar. Ele consegue fazer isso mais rápido organizando na fazenda. Ele também consegue aproveitar o próprio resíduo da matéria extraída em pureza, que ele separa, consegue ter um preço de frete mais em conta, porque foge da época que o frete é mais caro, geralmente na safra, consegue entregar mais tarde, um frete mais em conta. E também ele não vai ter alguns descontos, taxas de secagem, né, que as empresas cobram quando entrega mais úmido e mais sujo do que baliza o contrato. Fora brigar por um preço melhor, né? Então, geralmente, na entre safra, você sabe que os preços tendem a subir um pouco e o produtor vai ter uma rentabilidade maior do negócio. Então, eu citei aí alguns pontos para quem está nos assistindo estar atento, e quem ainda não tem um armazém, né, ou conhece algum cliente que não tem armazém, ponderar e quem sabe vir a investir na armazenagem. Aqui no Sudeste a gente tem muita cultura da cana-de-açúcar, né, professor? Até o senhor falou aí de superávit, né? A gente tem um pouco de grãos aqui também, né? Tá crescendo, né, esse mercado. Mas eu acho que nas outras regiões do Brasil é um pouco do que o senhor comentou, né? Principalmente, às vezes, efeitos de... A gente estava conversando aqui, né? O senhor falou aí de laninha, né? 3 anos seguidos atingindo região ali no Rio Grande do Sul. Então, tem muita gente com esse grão estocado ainda, né? E agora chegou a safra nova, às vezes o pessoal quer armazenar, agora vai inverter, né? Esse ano aqui, um ano de El Niño.
Então traz alguns desafios, né? Principalmente para o pessoal que às vezes está tentando armazenar para segurar aí o preço, né, professor? Principalmente pensando nisso. Eu vim, né, ontem do Rio Grande do Sul para cá e falava com uns amigos, com alguns clientes lá, da dificuldade em semear arroz agora, que é a época na região, né? Deveríamos ter começado nas fazendas meados de setembro, né, a semeadura no cedo, e entramos no outubro com algumas começando a semeadura. Isso tudo já nos preocupa mais para frente, na época da colheita, porque, bom, se temos um El Niño, será que vai ter muita chuva? E temos que daí organizar toda a parte da recepção de grãos nos armazéns, de uma boa pré-limpeza, secagem, atender o fluxo que tende a ser um pouco mais apertado, até para os insetos, tema central aí da nossa conversa, depois não nos incomodarem demais, né? Professor, o senhor comentou Tudo está aqui atrelado. O senhor comentou aqui, desculpa até te cortar, professor, ali até de alguns desafios, né? Aqui a AgroAdvance, como uma empresa de educação, a gente sempre está trazendo, né, excelentes nomes aí para bate-papos, assim, né? Sim. Levar esse conteúdo de qualidade para o agro. O senhor acha também que para o produtor ou para vezes as pessoas também falta um pouquinho o desafio, conhecimento, professor, dos produtos, do manejo, da forma correta de se fazer? Ou acho que não? O que que o senhor pensa nessa parte de capacitação? Eu acredito que nós tenhamos boas universidades, boas empresas que têm esse conhecimento da armazenagem, né? Isso sem dúvida alguma. Mas, temos que destacar que o país ele é gigante, né, é muito grande. Nós temos unidades lá no Acre, Roraima, Mato Grosso, lá no sul, Rio Grande do Sul, com particularidades, né, que às vezes a gente tem que se atentar. E também, há no país, isso é geral que eu ouço, né, de amigos, de contatos, parceiros, dificuldade com mão de obra, né? Então, às vezes, uma unidade que deveria trabalhar com 25, 30 pessoas, você consegue 15, tem dificuldade de completar o time na safra. E aí, o produtor, o investidor, ele tem que estar muito atento a isso e procurar buscar tecnologia na hora do projeto, na hora de fazer uma reforma na unidade, trazendo automação do que pode ser automatizado, para reduzir a necessidade de mão de obra. Então, aí tem algumas estratégias, né? Mas a gente vê muito isso circulando, né? Capacitando, trabalhando abaixo do limite que deveria, né? De pessoas ali, do alvo, e sim, em algumas regiões pode haver uma carência ainda de conhecimento, mas, bom, as empresas, as universidades estão aí com boas informações para todo mundo. Pesquisando e levando esse conteúdo, né, Exatamente. professor? Professor, agora entrando numa parte aqui muito legal também, né, da nossa conversa, já numa parte até um pouco mais prática, né? A gente viu o impacto, né, desses insetos, dessas doenças, dessas pragas, afetando ali a qualidade de grãos e sementes. Quais são as estratégias que o senhor recomendaria, talvez, para o controle desses insetos? Quais são aí as mais comuns? Quais são as mais eficazes? Bom, a gente tem que sempre lembrar do manejo integrado de pragas de grãos e sementes armazenados, né? Conceitos que o Dr. Lorini, pesquisador que foi da Embrapa, trabalhou, né, e vem trabalhando. Começar com uma boa limpeza e higienização da unidade armazenadora ou da UBS, quem trabalha com semente, né, dos depósitos, para que não fiquem ali pragas, né, em resistência para acabar contaminando uma safra nova. Então, vassoura, aspirador de pó industrial, lavadora de alta pressão, isso é o começo de tudo. Depois, higienização, usar algum inseticida líquido ou até a terra de diatomáceas, um pó inerte que por princípio físico acaba, controlando os insetos. Usar na superfície para como um protetor, né, e ajudar como precaução, levar um tempo a mais de proteção para os grãos que serão alocados ali. Então, começamos com limpeza, depois uma higienização, aí na sequência o pó inerte na estrutura, tratar com inseticida líquido na fita, quem trabalha com milho em graneleiros, isso é muito comum, também com inseticida com poder residual ali, protetor. Cuidar a umidade dos grãos armazenados e a temperatura, mais umidade, temperaturas mais altas tendem a favorecer a proliferação, né? Então também isso é o beabá, né? O manejo integrado de um monitoramento por termometria, quando identificar focos ali de calor, identificar se é por inseto ou algum outro motivo, se for realizar um expurgo. No expurgo, isso é importante que se diga, fazer um expurgo bem feito. Então, o expurgo a gente utiliza o fosfeto de alumínio ou magnésio, distribui na massa de grãos, no silo, no graneleiro,
ou pode fazer expurgo de pilhas de sacaria, de bags também. Esse fosfeto ele vai reagir com a água do ar ambiente e vai liberar o gás fosfina. Esse gás, ele controla tudo que respira: ovo, larva, pupa, inseto adulto. O inseticida líquido, né, piretróides e organofosforados, vão controlar o que tem sistema nervoso, onde eles agem. Então há essa diferença. Mas para o expurgo ser bem feito, nós temos que ter a dose adequada por um tempo mínimo. Então, nos livros informativos técnicos lá que eu referenciei, Dr. Lorini, né, sempre se fala em 400 ppm e pelo menos 120 horas de exposição para controlar todas essas fases de vida. Então, é um conjunto de medidas, o manejo integrado, que a gente preconiza, passando limpeza, pela higienização, usar pó inerte na estrutura, ou inseticida líquido na estrutura, controlar a umidade, temperatura da massa de grãos, depois inseticida líquido antes, de repente, de carregar, como eu citei o caso do milho, poderia ser outra cultura também, para ter um poder de prevenção ali. Bueno, depois, como método curativo, o expurgo, né? Professor, e falando um pouquinho de tecnologia, até para o produtor que está pensando em armazenar isso daí num silo, né, para ficar atento ali se o pessoal tem tecnologia já para medir a qualidade, o que que a gente tem de sensor hoje sendo aplicado aí nesse armazenamento que pode auxiliar, talvez, a controlar também a presença dessas pragas, né? O senhor estava falando de respiração, comenta um pouquinho mais aí para o pessoal que está escutando. Para acompanhar, monitorar a qualidade dos grãos armazenados em silos e em armazéns graneleiros, nós temos basicamente a termometria, são pêndulos que têm sensores ali equidistantes de medição de temperatura, para a gente monitorar se há aquecimento ou não há. Quando o grão está respirando demais, o grão é um organismo vivo, assim como a semente, respira, tem metabolismo ativo, tem fungos ali associados, micro-organismos, tem também a possibilidade dos insetos. Então, quanto mais respiração, mais metabolismo ativo tiver, mais calor, água e CO2 vai gerar. Então, a gente mede este calor através dos sensores de temperatura nos pêndulos de termometria. Essa é uma possibilidade. Nós temos também já avançado, né, disponível no país, os sensores de CO2. Afinal, eu citei que gera água, calor e CO2. Então, CO2 a gente mede de forma instantânea. Então, está respirando, está emitindo CO2 e a gente consegue também ver o nível que tem nos silos e associar com o problema. Basicamente essas formas. Luiz, unidades, silos que a gente visita por aí não tem sequer a termometria, né? A termometria, ela norteia a nossa aeração. Eu tenho que fazer, não tenho, há aquecimento, não há. Qual que é a diferença de temperatura da massa de grãos dentro do silo para o ambiente externo, que eu também preciso ter uma estação ali para estar monitorando, e aí decidir se faz ou não a aeração de resfriamento. Mas a aeração não correspondeu, não resolveu o problema de aquecimento, segue com pontos de aquecimento. Bom, possivelmente é inseto, né? E aí tem que fazer o expurgo para controle. Ou então está com grãos muito úmidos, foram colocados no local com umidade acima que deveria, tem que tirar e complementar a secagem. Aí existem diferentes estratégias que se trabalha, né? Então, talvez esse, professor, para o produtor ali que está procurando, né, um silo para armazenar ali na região, talvez sejam pontos legais aí para ficar de atenção, né? Se a empresa ali tem um aparelho de termometria, ou até mesmo para quem vai querer implantar, né, professor, sistemas como esse na sua fazenda, ficar atento para colocar que auxilia É. muito, né, na redução aí da perda de qualidade. Sem dúvida. Quem for fazer até uma dica, quem for fazer orçamentos de novos projetos, cuide bem do layout da unidade para não estrangular o fluxo de grãos, aquilo que pensa em produzir daqui a 5, 10, 15 anos, porque, bom, a parte da engenharia civil, obra civil, ela tem um custo e é bom você não ficar apertado depois para fazer a expansão. E também ter transportadores, secador, formas de monitorar a qualidade no silo que te possibilite o melhor de cada operação e uma boa conservação. Muitas vezes o projeto um pouquinho mais barato, esse valor é muito maior do que as perdas em massa, né, a chamada quebra técnica, e perdas em qualidade que vão ocorrer nos grãos armazenados nos silos, ou que seja nas sementes também, nos bags, armazenados em depósitos. Cuidem sempre dessas tecnologias.
Maravilha, professor. Tem bastante ponto de medida de controle, né? O professor trouxe aqui alguns pontos de atenção para você que está escutando a gente, né? Principalmente, tem bastante coisa legal aí para ficar atento na hora de armazenar esses grãos. Professor, tem diferença no controle aí dos insetos entre silos e nos armazéns graneleiros? O senhor comentou um pouquinho antes. Do que eu acompanho, assim, nos graneleiros, com capacidade para armazenar mais grãos, maior volume de grãos do que os silos, vamos comparar um graneleiro de 500, 1 milhão de sacos de capacidade contra um silo de 100, 200, a situação torna-se mais complexa um pouco, né? Um volume maior. Então, o expurgo se torna mais trabalhoso. Às vezes, a aeração ela não tem uma uniformidade, né, adequada, toda a extensão desse graneleiro, enfim. E aí as situações podem se agravar um pouquinho mais, tornar um pouco mais difícil o controle. Aí vale o que eu falei há pouco do tratamento preventivo na fita transportadora, dar uma atenção maior a isso. Na base do graneleiro, daqui a pouco, colocar grãos um pouco mais secos. Bom, aí cada caso é um caso, né? Não adianta passar uma receita de bolo, porque pode, ó, mas na minha unidade não tem como fazer dessa forma. E a gente vai adaptando e até um pouco do que se trabalha nas aulas aqui do curso, né, do AgroAdvance, falando um pouquinho mais sobre isso. Maravilha, professor. Professor, e às vezes mesmo aí fazendo, né, a eliminação aí desses insetos, tem ocorrência, né, desses insetos aí no armazenamento. Por que que às vezes isso ocorre, professor? A gente é bom tocar nesse ponto, porque muitas vezes lá no produto beneficiado, nós vamos ter presença de inseto adulto, presença de larva. E por que isso acontece? Bom, o manejo integrado não foi bem feito. O expurgo não foi feito com a dose e o tempo de exposição adequado. Em algum ponto do silo, do galinheiro, houve subdosagem, ali não controlou todas as fases de vida, de repente o ovo ficou viável. E no ambiente, lá no varejo, no produto final, seja um milho, um feijão, um arroz, quando se dá conta a presença do inseto. Então, por isso, respeitar a dose, tempo de exposição, as boas práticas aí no manejo integrado, para minimizar um pouco desses problemas. Professor, e aí agora produtor que nunca fez aí, nunca armazenou esses grãos, só para saber aqui quanto que vira mais ou menos para armazenagem desse produto aí nos armazéns mais tradicionais, pode ser um valor por cima até, né, por sacas. E quais são os principais benefícios, professor? A gente falou bastante aqui dele talvez tentar, né, segurar por um preço melhor. Então, para o produtor que nunca fez, mas quer começar talvez agora a armazenar esses grãos, o que que o senhor tem para comentar aí para esse público? Olha, depende do momento que ele vai conseguir orçar a unidade, né, do tamanho dela, do fluxo. Mas há produtores que falam que em 2, 3 anos eles já têm o valor investido na obra já como retorno, né? Quando avaliam todos os descontos, a facilidade para vender no preço melhor, custo mais baixo no frete, quando fazem todas essas contas, falam em 2, 3 anos. Outros mais conservadores falam 5, 6 anos, né? Mas aí vai do tamanho da fazenda, da produção, do layout, né? Tem alguns fatores que interferem. Então, basicamente, é por aí. Há empresas privadas que locam também armazéns, quando há uma carência na empresa. Aí varia muito, né? Se fala em $1 por saco de capacidade ali que foi locada, outros travam em reais, R$ 3, 3,50, varia conforme região, Luiz. Enfim, a cultura que vai ser armazenada, né? O momento do país, tudo E o isso. Brasil é um país continental, né, professor? É difícil às vezes achar, né, um É, valor para cada região, né, É, que a gente por tem. exemplo, para onde eu estou lotado, assim, no Rio Grande do Sul, na metade sul, a forma que se trabalha os descontos para soja e milho é diferente da região de Minas, do Mato Grosso. Cada região tem algumas particularidades. Nosso país realmente é continental, né? Professor, o senhor estava até comentando aqui, né, que o produtor às vezes consegue armazenar ali e já ir abatendo esse valor, talvez da compra de insumos, dependendo ali da onde que ele vai deixar, se for uma cooperativa. Conta um pouquinho mais aí pro pessoal que está escutando, como é que funciona essa metodologia. Funciona assim, há empresas que fornecem agrotóxicos, fertilizantes para os produtores e o produtor vai abater esse valor aportado na forma de insumos na hora da entrega de grãos, na hora de comercializar os grãos para essa fazenda. Então, há uma relação, né, de fornecimento de insumos e pagamento, digamos, dessa conta com os grãos da safra, né? Isso ocorre em algumas regiões, sim. Legal demais, professor. Já partindo aqui para o encerramento, né, do nosso podcast,
Então já estamos aí, né, perto do meia hora, né, ou mais. Quando o assunto é bom, vocês veem que a gente às vezes até passa um pouquinho do tempo. Só queria falar que a gente, todo podcast, né, agora a gente tem aqui essa parceria com o pessoal da Fazenda Harmonia, professor. A gente traz como brinde aqui um cafezinho especial para vocês. Turma, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, Fazenda Harmonia é finalista, né, nos concursos aí de qualidade de café, principalmente aí promovido pela BSCA. Esse café aqui que a gente trouxe para o senhor, professor, foi classificado aí com 85 pontos na escala internacional. Então, quem quiser saber mais também, turma, depois a gente vai deixar aqui as redes sociais aí da Fazenda Harmonia. Professor, queria agradecer imensamente aqui em nome da AgroAdvance, né, a presença do senhor aí também, para o pessoal que está escutando aqui, né, um bate-papo muito rico, o professor até falou aí dos métodos de manejo, para quem está pensando aí em armazenar, para quem tem esse armazém na própria fazenda. Se o senhor quiser agradecer o pessoal que está escutando a gente, professor, que está assistindo aí no YouTube também, mandar um recado final, fica à sua disposição. Muito bem, agradeço a vocês pelo convite, a quem nos assistiu bueno, temos muito a fazer pela pós-colheita no país ainda e fiquem atentos aos conteúdos, nos procurem, que a gente precisa não só colher bem, mas conservar bem e ter produtos cada vez melhores para os nossos consumidores e para os nossos clientes, para quando a gente exporta mesmo, né? Termos produtos bons no nosso país, bem conservados e com boa qualidade. Maravilha, professor. E o pessoal que está escutando, o produtor já sabe, né? Muito dessa qualidade, professor, já vem do campo, né? Não adianta, não dá para melhorar a qualidade depois que já chegou no armazém, né? Dá para manter aquilo ali para não acontecer dessas perdas que o senhor falou, né? Exatamente, exatamente. Produzir bem e depois cuidar para não reduzir qualidade, perder massa e não tornar o negócio da armazenagem uma dor de cabeça ao invés de um negócio lucrativo, né? Maravilha, professor. Pessoal que está escutando aqui a gente, né? Obrigado. Esse aqui foi o nosso quarto podcast do nosso Agro em Meia Hora ou Mais. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes, mais conhecido como Guia. E se você não acompanhou os podcasts anteriores, tem aí também no Spotify, primeiro, segundo, terceiro podcast. A gente vai estar aqui também produzindo conteúdo diariamente para entregar para todos vocês. Grande abraço e até a próxima. Agro em Meia Hora ou Mais.